Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Eu quero te agradecer pela tua confiança em estar aqui comigo, te pedir para que você analise tudo aquilo que vai ser falado, que você retenha o que é bom e útil e deixe de lado aquilo que não te edifica. Corre, irmão, se identificar algo que não bata com aquilo que diz a palavra e joga na lixeira imediatamente. Mas se essa palavra falar no teu coração, eu vou te pedir para você compartilhar para outras pessoas para que elas também sejam alcançadas. Amém? Irmãos, quero te convidar a lermos apenas alguns versículos do Salmo 59. Esse salmo é profundo. Ele nasce no momento em que Davi clama, pede por socorro e vai acender em nós um alerta. Vem comigo. Salmo 59, súplica em prol de libertação, versículo 1 diz assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Versículo 3. Pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Versículo 4. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Forte, né, irmãos? Hoje eu quero falar aqui para um grupo específico de pessoas que, assim como Davi, se veem diante de recados, de intimidações, de afrontas e até mesmo de laços e emboscadas tramadas no escondido. Vejam, não é porque essas pessoas tenham riquezas, contas bancárias fartas, belas casas, famílias estruturadas, ainda que isso tudo, irmão, seja uma bênção e motivo de gratidão, né? E eu tô falando isso porque as pessoas se prendem muito no material, mas é porque carregam algo muito maior e muito mais precioso, a presença de Deus. É justamente essa presença que vai incomodar, irmãos, e vai despertar resistência. O inferno, estrategicamente, ele tem usado pessoas desconhecidas, pessoas próximas e pessoas também do nosso convívio familiar para nos atacar no nosso dia a dia. É alguém que se incomoda com a nossa dedicação em casa, no ambiente de trabalho. Amigos e ex-amigos que conspiram contra nós por inveja, por raiva, por ressentimento. Pessoas que tentam nos silenciar de alguma forma, em alguma área da nossa vida. Pessoas que se acham mais espirituais do que eu e você. Também tem aquelas pessoas que tentam descredibilizar o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Eu poderia ficar aqui citando diversos exemplos. Isso também aconteceu com Davi. Mas antes de seguir com a reflexão de hoje, eu quero reafirmar uma verdade muito conhecida. Não tenha pessoas físicas como suas inimigas. O apóstolo Paulo vai nos lembrar que, embora a gente viva como homens, a gente não luta como homens com padrões humanos. As nossas armas não são carnais, mas estão aqui, ó. São espirituais, porque a gente não luta contra isso aqui, ó. Contra carne e sangue, contra pessoas como eu e você. A nossa luta é muito maior, é contra principados, potestades, príncipe das trevas, é desse século. Hostes espirituais da maldade, diz a palavra. Dani, mas você está falando isso, só que tem pessoas que se deixam usar direitinho, irmãos, e como tem. Mas por trás delas existem forças espirituais malignas que encontram brechas, tanto para agir na vida delas, contra através da vida delas. Ciúme, rancor. E isso aconteceu exatamente com Saul. A palavra vai mostrar pra gente que Davi, ele não estava diante de qualquer inimigo. Vejam bem, irmãos, isso era sério. Saul, além de ser o rei de Israel, também era seu sogro. Uma perseguição dificílima, porque se tratava de alguém com autoridade e com vínculo familiar. Saul estava arquitetando emboscada nos bastidores, às escondidas, debaixo dos panos. Mas primeiro ele arquitetou isso, ó, no seu coração. Ele oferece Merabe a Davi, depois ele fica sabendo que Mical, a sua filha mais nova, amava Davi. E ele usa isso como laço. Dani, você está falando especificamente sobre conflitos familiares? Não.
Eu estou refletindo aqui com vocês sobre até onde pode chegar um coração tomado pela inconformidade e pela inveja. Saul usa a própria filha, irmãos, como instrumento de destruição. Que tragédia, irmãos. Quem é pai ou mãe vai saber do que eu estou falando, irmãos. Nós presenciamos dias tão difíceis, sabe, para os relacionamentos humanos. E nós, como pais, né, queremos assim que os nossos filhos sejam cuidados, respeitados, amados, que eles vivam em convívios e vínculos saudáveis. Mas Saul, ele foi tomado pelo ódio e ele perdeu até a sua sensibilidade paterna de querer o bem para sua filha. Isso causa espanto, irmão. Porque mostra pra gente o quanto o coração ele pode se corromper quando ele está afastado de Deus. Mesmo diante de estratégias ocultas, Davi permanecia firme, protegido daquilo que ele nem podia ver. Saul estava buscando a vida de Davi, mas a mão do Senhor estava sobre ele, como está sobre a tua e sobre a minha vida. O Pai que cuida e protege, que zela, que zelou por Davi, é o mesmo que está comigo e que está contigo. Davi não tinha culpa dos sentimentos contrários que estavam corroendo o coração de Saul contra ele. Pelo contrário, Davi traz vitórias importantes para Israel. Mas Saul só devolve ódio, inveja e ingratidão. Isso vai ensinar pra gente que tem pessoas que não importa o quanto a gente seja fiel, íntegro, só vão devolver calúnia e tentativa de laço, é o que elas têm para dar. Mas Deus sonda o coração. Deus conhecia cada lágrima, cada pensamento de Davi, como ele conhece o meu e o seu. Por isso não tema os levantes. Eles vão revelar apenas intenções escondidas. Fica em paz. Nenhuma arma forjada contra ti, contra mim, vai prosperar. Essa é uma promessa viva, glória a Deus. Pode se levantar calúnia, perseguição, cilada, mas não vão prosperar. Deus sempre levanta os seus instrumentos de escape. Aleluia. Jonatas intercede por Davi diante do pai. Mical ajuda Davi a escapar pela janela. E aqui tem um detalhe precioso, irmãos. Davi compreende que aquela perseguição não era fruto de pecado seu, embora tenha até questionado, era gratuita. Quantos de nós também não pensamos isso? Ataques sem razão. Fazem até a gente perguntar o que eu fiz, onde eu errei, onde eu falei. Irmãos, nós somos falhos. A gente erra, a gente peca contra os nossos irmãos, a gente magoa, a gente fere sim. Mas aqui eu estou falando de levante aparentemente sem causa. E por que eu estou dizendo aparentemente? Porque a causa real estava lá, ó, nas regiões celestiais. Era sobre a presença de Deus que estava despertando essa resistência do inferno contra Davi. Nós vemos aqui que os ataques a Davi e toda aquela adversidade aconteciam simplesmente porque ele carregava a presença de Deus e pela humildade do seu coração, que atraíam o favor do Senhor sobre a vida dele. É sobre ser humilde, sobre ser dependente. Por isso ele clama por justiça. Desperta, Senhor. Venha ao meu encontro e vê. Essa reflexão mostra que Davi começa o salmo clamando, mas ele não espera a vitória para louvar. Irmãos, Davi adorava enquanto estava cercado, estava sitiado, e isso é fé. É no meio das lutas que a nossa adoração a Deus rompe cadeia, desfaz laço, abre porta, arrebenta os grilhões do inferno. Louve! Por isso ele conclui dizendo: Deus é o meu alto refúgio, Deus da minha misericórdia. Talvez você esteja vivendo como Davi, nesse momento cercado, pressionado, sem entender o motivo de tanta oposição. Mas creia, os inimigos não ficarão impunes. Isso não é vingança não, irmãos. Isso não é sobre vingança, é sobre justiça. Faça sua autoanálise diante de Deus. Peça que Ele revele onde você precisa vigiar mais, se dedicar mais à sua oração, né? Mas acima de tudo, confia na promessa de Deus. A palavra diz que nenhuma armadilha contra a tua e contra a minha vida vai ter êxito. Porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. Ele vai levantar pessoas para te ajudar e para me ajudar, como levantou Jonatas e Mical.
Não teme Saul não, irmãos. Não para de adorar, não se intimida. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, sobretudo com a cobertura do seu sangue, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, amém? Não temas Saul. Até a próxima.